E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Já deixa o like e se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar sobre litisconsórcio e sobre petição inicial. Gente, são duas coisas meio que diferentes, mas enfim. Repare bem, o litisconsórcio, você entendendo ele certinho aqui do início, você vai ver que ele vai rodar certinho, entendeu? Sem nenhuma interferência e tal, você não vai ter nenhum problema em se embolar se você entender ele agora. Mas ele é a coisa mais simples do mundo. Então vamos lá. Litisconsórcio. O litisconsórcio, gente, é a pluralidade de sujeitos nos polos da demanda, no polo ativo ou no polo passivo, que vai ser, né, quando tem mais de um autor, quando vai ter dois ou mais autores, dois ou mais réus, certo? É quando acontece o conjunto de direitos e deveres entre os dois ou mais sujeitos. O litisconsórcio ele pode acontecer também nas demandas conexas, que são aquelas que as partes são diferentes, mas a causa e o pedido de pedir é o mesmo, beleza? Então é muito simples. O que é o litisconsórcio? Contém pluralidade de sujeitos, ok? Onde seus direitos e deveres eles são ali juntos, né? Eles são iguais, são conjuntos, ok? O litisconsórcio ele pode acontecer no início, certo? Que ele será inicial quando o mesmo for formado desde o momento da propositura da demanda, ou seja, lá no iniciozinho, quando já for dada a demanda com dois autores ou citado dois réus. E ele será posterior ou ulterior quando for formado no decorrer do processo. Essa parte é muito fácil, ok? Quanto à obrigatoriedade da sua forma, ele vai ter duas formas, facultativa ou necessária. A facultativa é quando a formação do litisconsórcio decorre da vontade das partes, você tem que querer fazer parte daquela demanda. E o necessário é quando a decisão judicial a ser proferida no processo ela tiver que produzir efeitos para duas ou mais pessoas, normalmente para muitas pessoas. E quando isso acontece, respeitando os limites subjetivos da coisa julgada, todos os sujeitos que sofreram os efeitos da sentença deverão ter a oportunidade de participar e se manifestar no processo. Então é muito simples, gente. A facultativa, como o próprio nome já diz, vem da vontade das partes. E a necessária é quando a sentença judicial ela vai surtir efeitos para muitas pessoas. Então o juiz vai lá e dá a oportunidade das outras pessoas que vão ter esses efeitos participarem ou se manifestarem no processo. Quanto aos efeitos da decisão, os efeitos da decisão do litisconsórcio vai ser de duas formas: unitário ou simples. Será unitário quando a sentença proferida do processo produzir os mesmos efeitos para o litisconsórcio. Quando a sentença proferir o mesmo efeito para as pessoas que estão ali no litisconsórcio, ela vai ser unitária. Agora, quando a sentença proferida no processo produzir efeitos distintos, diferentes para os litisconsórcios, então o efeito dessa decisão será simples, certo? Muito fácil de entender. Decisão simples terá efeitos diferentes. Decisão unitária terá os mesmos efeitos. Da limitação ao litisconsórcio multitudinário. Presta atenção, é uma coisa muito fácil também. A limitação do litisconsórcio multitudinário, ele só vai acontecer no caso facultativo. Lembra que a gente falou no instante facultativo, que é quando há vontade das partes? Então, essa limitação só vai acontecer se for facultativo. Por quê? Porque o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quando observar que o número em excesso de litigantes irá prejudicar o exercício da defesa ou regular o andamento do processo.
Então, toda vez que o juiz perceber que tem um grande número de litigantes, um grande número de pessoas ali com vontade de participar daquela demanda, e ele vê que isso vai prejudicar a defesa ou vai prejudicar o andamento do processo, ele vai limitar. Então, essa limitação ela só vai acontecer no facultativo. Lembre-se disso. Muito simples. Aí vamos lá, da independência entre os litisconsortes. Os litisconsortes serão considerados litigantes distintos na relação processual. E por tal razão, os atos praticados por um não poderá prejudicar nem beneficiar os outros. Isso aí a gente está falando de litisconsórcio simples, certo? Então, no litisconsórcio simples, os atos a serem praticados pelos sujeitos, eles não vão poder prejudicar e nem beneficiar os outros litisconsortes, certo? A única exceção que acontece é no litisconsórcio unitário, considerando que os atos praticados por um poderão beneficiar os outros. Lembrando que o litisconsórcio unitário, os atos que um pratica pode só beneficiar, nunca pode prejudicar, sempre beneficiar, certo? Basicamente é isso, só que leia o Código de Processo Civil, pelo amor de Jesus. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a intervenção de terceiros, ok? Ocorre intervenção de terceiros quando um sujeito que não fazia parte da relação jurídica processual ingressa no processo que já estava em andamento, considerando a existência de interesse jurídico envolvendo o mesmo. Então, como o próprio nome já diz, intervenção de terceiros, vai vir um sujeito que não fazia parte ali daquela relação jurídica, não estava ali naquela demanda, mas ele vai entrar ali porque para ele surgiu o interesse que ele vai querer ali daquela demanda, certo? De acordo com o CPC, a intervenção de terceiros poderá ocorrer nas seguintes modalidades, presta atenção: assistência, denunciação à ligue, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e esse nomezinho que vocês estão vendo aí, que eu não vou falar porque, enfim. Assistência. Ocorre assistência quando o terceiro, de forma espontânea, ingressa no processo para auxiliar uma das partes originárias da demanda, considerando possuir interesse jurídico na vitória da parte que será assistida. Muito simples esse, né? Então, ele vai entrar para auxiliar ali uma das partes original da demanda, certo? Porque a vitória daquela parte vai lhe trazer algum benefício. A denunciação da lide. A gente vai achar lá no artigo 70, 76 do CPC. Você precisa ler porque tem um caso grande, mas provoca a entrada do alienante em decorrência da evicção. Evicção que a gente estudou no semestre passado, né? O objetivo da denunciação da liga é prestigiar o princípio da economia processual, evitando-se o ajuizamento de outra demanda judicial. Ou seja, a denunciação da liga ela vai entrar aí como um terceiro para transferir para a terceira responsabilidade e para se obter o direito de regresso, certo? Isso é muito importante, você vai achar lá nos artigos 70 a 76 do CPC. A gente vai ter o chamamento ao processo, que ocorre quando o réu, dentro do prazo que possui para contestar, provoca a entrada de um terceiro, alegando que solidariamente responderá pelo que está sendo postulado pelos autos. O objetivo do acionado é chamar o corresponsável ao processo, ou seja, é uma responsabilidade solidária um ao outro, pode cobrar o débito e um exemplo aí que tem fiança em condomínio e tal. Então é quando uma outra pessoa também tem uma corresponsabilidade e ela é chamada ali a fazer parte dessa demanda. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele vai possibilitar a entrada dos sócios na relação jurídica processual, ok? E temos aí o amicus,
o amicus, né? Vou chamar de amicus. Né? Como o próprio nome sugere, trata-se de um terceiro que ingressa no processo para funcionar amigo da corte, emitindo opiniões sobre os assuntos de especialidade técnica para ajudar o juiz na formação do seu convencimento. Então ele não tem interesse pessoal ali, certo? Na demanda, o interesse dele é de natureza técnica. Ele vai somente ajudar o juiz, ok? Então essa foi a nossa parte de intervenção a terceiros. E agora a gente vai começar com a parte de petição inicial. Bom, vamos começar agora a petição inicial. Bom, petição inicial é o ato processual que representa na prática o exercício do direito de ação. Conforme já estudado, a petição inicial é um pressuposto processual de existência, considerando que a mesma é imprescindível para a constituição da relação jurídica processual. Gente, a petição inicial é aquilo que vai começar o processo. É óbvio que ela é muito importante, né? E aí a gente vai ter aqui mais uma coisinha. A petição inicial tem revelada importância para relevada importância para o processo, inclusive para a sentença. Basta considerar que a petição inicial estabelece os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada. A petição inicial está relacionada com precisidade da extração, congruência. Vale dizer que o juiz só poderá julgar os pedidos que efetivamente foram formulados. Isso é muito importante, gente. Presta muita atenção nisso. É vedada a prolatação de sentenças extra-petita, citra-petita e ultra-petita. O que é isso? A extra-petita, fora do que foi pedido. A citra-petita, abaixo do que foi pedido. E ultra-petita é acima do que foi pedido. Ou seja, o pedido ele precisa realmente estar específico, o objetivo mesmo da coisa ali, entendeu? Resumindo, a petição, ela representa o exercício do direito de ação, certo? É o pressuposto processual de existência e estabelece os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, ok? Os requisitos para a petição inicial são 4. Primeiro, ao juiz que está sendo dirigido, ela precisa ser endereçada ao excelentíssimo juiz, tá? Não sei das quantas. Precisa ter o nome, né? Estado civil, declaração, tal, todo negócio que a gente já sabe. Fatos, fundamentos jurídicos, a causa de pedir, a motivação, certo? Também deverá ter aí o pedido, o objetivo da demanda, o bem da vida que busca ser protegido e o resultado do processo. Na finalidade, eu quero ingressar com esse processo, porque eu acho que petição inicial, até essa parte aí é mais fácil pra gente. Aí vamos lá, a gente tem alguns tipos de pedidos. Entre eles temos o pedido imediato, que é aquele diretamente relacionado com a natureza da ação, né? Declaratório, condenatório e mais algumas coisas que você vai poder conferir lá no CPC. O pedido imediato, que é relacionado com o bem da vida, o resultado prático do processo. Nós vamos ter o pedido alternativo, que está relacionado com uma obrigação, que pode ser cumprida de uma forma ou de outra. Se a alternatividade estiver prevista em lei ou em contrato, o juiz irá assegurar ao devedor da obrigação o direito de optar pelo modo de cumprimento da mesma. Nós vamos ter também o pedido sucessivo, como o próprio nome já diz, ele é de ordem sucessiva. Ocorre quando o autor formula pedido de caráter subsidiário. Sendo assim, se o juiz não acolher o primeiro pedido, ele passará a analisar o pedido seguinte e assim sucessivamente, como o próprio nome já diz aí. Nós também teremos aí a acumulação de pedidos. O autor poderá acumular na mesma petição inicial diversos pedidos, para que os mesmos sejam apreciados em conjunto, ainda que entre eles não haja conexão, desde que esteja presente os seguintes requisitos. Primeiro, o mesmo juiz seja competente para apreciar e julgar todos os pedidos, ou seja, na petição inicial você tem que botar tudo mesmo, desde que o juiz seja competente para julgar todos os pedidos que foram feitos.
Segundo, que seja adotado o mesmo procedimento para todos os pedidos. O CPC autoriza que seja adotado o procedimento comum, caso o requerente declare expressamente a sua opção. Aí, nós temos aqui que os pedidos sejam compatíveis entre si. Não podem ser pedidos, sei lá, totalmente nada a ver ou não se relacionam. E aí, depois disso tudo, a gente vai ter o editamento do pedido. E aí a gente vai ter mais 3 coisinhas aí. Primeiro, antes de ser efetivada a citação do réu, o autor poderá agitar o pedido sem o consentimento do acionado. Antes de ser efetivada a citação do réu, certo? O autor poderá agitar o pedido sem o consentimento do acionado. Após a citação, só poderá ser agitado com a concordância do réu. Após o saneamento do processo, o pedido não poderá ser agitado. Então, se você tem um pedido de agitar, você só pode fazer isso antes da citação do réu. Depois que você cita o réu, você precisa da concordância do réu para fazer esse acionamento. E se for durante o processo, você já não pode mais fazer isso. Aí aqui tem mais algumas coisas que precisam ter na petição inicial, que é a indicação das provas que for tentar produzir durante a demanda, e a indicação do interesse na realização da audiência de conciliação ou não. É nessa petição inicial que o autor vai dizer se ele quer a conciliação ou a mediação. Então, depois de tudo isso, ao receber a petição inicial, o juiz irá verificar se estão presentes todos os requisitos exigidos pela lei, bem como os presentes documentos indisponíveis para a propositura da demanda. Se houver alguma irregularidade, o juiz ele vai dar um prazo de 15 dias, certo? Para que esse erro possa ser consertado. Aí nós vamos ter algumas coisas que podem deferir a petição inicial, certo? Primeiro, a parte manifestada foi ilegítima. Segunda, o autor carece de interesse de agir. Terceira, quando o autor deixa de observar os requisitos, né, da petição inicial. Ou quando a petição inicial for inepta, né, ela não tiver validade. Aí vem quando faltar o pedido a causa de agir, quando o pedido não decorrer logicamente na sua narração, quando o pedido foi indeterminado, entendeu? Salvo nas hipóteses de lei. Quando existirem pedidos incompatíveis entre si ou quando for um pedido genérico, certo? Coisas genéricas. Pedidos genéricos não são recebidos. A mesma coisa, lá na frente a gente vai ver a questão da contestação. O autor, ele poderá, no prazo de 15 dias, interpor recurso de apelação contra a decisão que indeferiu a petição inicial. Uma vez interposto o recurso, o próprio juiz que proferiu a decisão poderá se retratar no prazo de 5 dias, reconsiderando seu entendimento e determinando o regular prosseguimento do processo. Se o juiz mantiver seu entendimento, o recurso deverá ser encaminhado para o tribunal nos termos da lei. Mas lembrando, se tiver algo errado, o juiz ele vai dar um prazo de 15 dias para que essa petição ela possa ser revista nos seus erros. E esse foi mais um vídeo sobre litisconsórcio e petição inicial, intervenção de terceiros e petição inicial, que é um assunto muito fácil. E o nosso próximo vídeo vai falar sobre contestação e vamos terminar aí uma parte dos assuntos de processo civil. Valeu, galera!